Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje falaremos sobre um assunto extremamente importante para você utilizar dentro dos seus projetos de Power BI. Vamos falar sobre variáveis dentro da linguagem DAX. A linguagem DAX, para quem não está familiarizado, é a linguagem onde calculamos e construímos todas as análises com base em expressões matemáticas ou algumas outras regras dentro do Power BI. Através dela, o domínio dessa linguagem potencializa muito suas análises e facilita a construção dos seus dashboards. E um dos recursos dentro dessa linguagem é a criação de variáveis, seja com o intuito de organizar o seu código ou seja com o intuito de utilizar uma variável que é uma constante dentro da sua expressão. Vamos falar um pouco disso no vídeo de hoje e se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou questionamento ou ideias para vídeos futuros, fique à vontade para comentar logo abaixo do vídeo. Deixe seu like e vamos para a nossa prática. Então, pessoal, temos aqui o nosso modelo de dados, eu vou apresentar para vocês, é um modelo bem simples, um modelo que utiliza o esquema estrela, se você já está familiarizado com ele. Então, basicamente, eu tenho uma base de dados aqui de vendas, produtos, vendedores, calendário e alguns clientes. O ponto aqui dessa base é que é o seguinte, se você reparar, o valor dos produtos, né, e as taxas que pagamos sobre eles estão na base de dados de produto e não na base de dados de venda. Então, se eu abrir aqui a base de dados de vendas, olha, eu tenho aqui a quantidade vendida durante a vendas, porém eu não tenho o valor do produto naquele momento. Então, para relacionar isso aí, eu preciso utilizar, né, um related dentro do meu relacionamento, eu preciso utilizar um SumX, então a gente já sabe mais ou menos algumas direções, né, dentro do que a gente vai fazer aqui. Só que o que eu quero tratar para vocês é justamente a possibilidade de criação de variáveis. Em um primeiro momento, vamos falar de criação de variáveis com o intuito de organização de código. Então, vou vir aqui na minha tabela medida, vou criar uma nova medida e a gente vai fazer o cálculo do lucro. É um lucro simples, obviamente, a gente não vai estar envolvendo todos aqueles conceitos financeiros. O nosso lucro aqui vai ser basicamente quanto que eu vendi aquele produto e quais foram os custos daquele produto. Então, é uma medida bem simples, vou dar um zoom aqui para você ver. Então, a gente vai colocar aqui margem de lucro, tá? Vai ser uma margem em percentual. Qual é o conceito de margem de lucro? Eu vou pegar o meu faturamento, eu vou descontar os custos, ou seja, vou pegar minhas vendas, vou descontar os custos e vou dividir pelo meu faturamento. E aí eu vou saber qual é o percentual do meu faturamento que fica para a empresa como um lucro. Então, por exemplo, se a empresa vendeu R$100 e ela teve um custo de R$50, eu tenho um net de preço de R$50, 100 menos 50. E aí eu dividindo isso pelo meu faturamento que foi 100, eu tenho uma margem de 50%. Ou seja, de tudo que eu vendo, 50% fica para a empresa. É exatamente isso que eu vou construir aqui e vou introduzir essa questão das variáveis com o intuito de organização dos seus códigos. Então repare o seguinte, vamos criar primeiro as nossas variáveis, vou explicar como funciona isso, então eu já vou identar aqui meu código, eu gosto sempre de deixar o código identado. No final do vídeo eu vou deixar uma dica sensacional para você que não gosta de identar o código. Então, no primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui var, que é a forma de declarar uma variável no Power BI. Logo depois você precisa ter um nome para essa forma. Ou seja, nós vamos chamar a primeira variável de faturamento. Tá? Logo após isso, a gente precisa colocar o quê? A expressão DAX que vai fazer o cálculo dessa variável. Tá? E nesse caso a gente vai utilizar um SumX, tá? Como eu falei, a gente vai fazer um cálculo linha a linha para fazer o cálculo do faturamento. Um SumX aonde? Nas nossas vendas, então vem aqui na minha F vendas, tá? E aqui, qual é a expressão que eu vou utilizar para calcular esse SumX? Lembra que eu falei que a quantidade de vendas está na base de dados F venda, mas o preço do produto, o preço de venda do produto, ele não está nas bases de dados, então a gente precisa saber quanto que custava esse produto para a gente saber quanto que foi a nossa venda. Então, basicamente, eu vou vir aqui, vou criar o faturamento, então vou colocar a quantidade, que está na minha F vendas, vezes. Para calcular qual é o preço desse produto, eu preciso ir lá na tabela de produto para saber qual é o preço desse produto. Então, existe uma função DAX que faz essa busca como um iterador, ela vai linha a linha, tá, no seu código e vai buscando em outra tabela, que é a função related. O que ela faz? Ó, repara o seguinte, retorna a soma de uma expressão avaliada para cada linha de uma tabela. Então, eu vou utilizar o related. Aí ele fala assim, related de quê? E aí eu vou usar o valor do meu produto. Tá? Então, basicamente,
eu fecho aqui a minha SumX, eu fechei a minha primeira variável, então aqui eu tenho a quantidade vezes o preço do produto, linha a linha, inteirando aí dentro da minha base de dados, dentro do meu modelo, e aqui essa expressão inicialmente ela vai trazer o faturamento. Então, toda vez que você usa uma variável para fechar a sua expressão DAX, você precisa utilizar um return e o nome da variável. Então, eu vou dar um Enter aqui, por enquanto não é a margem de lucro ainda, é o faturamento. Vou caracterizar aqui a minha medida, e repare que se eu trouxer aqui o valor, eu já tenho aqui o faturamento total, tá? Eu tenho aqui o faturamento total da minha empresa, digamos assim. Então, eu tenho sendo 31 milhões o faturamento dessa empresa como um todo, tá? Agora eu posso trazer os custos dessa empresa. Então, eu vou vir aqui na minha expressão DAX, vou trazer aqui um var custos, que é justamente o que a gente está falando, e aí o custo desses produtos, eu vou utilizar novamente um SumX, tá? Eu sei a quantidade que eu vendi na F-Vendas e preciso saber quanto era o custo de cada produto vendido. Então, eu vou usar um SumX, minha F-Vendas, tá? Vou trazer ela aqui para frente para a gente deixar ela identada. E aí a expressão que eu vou usar agora, novamente, vai ser a quantidade que está na minha F-Vendas e eu vou multiplicar por uma outra expressão, related, e aí eu tenho lá o cost de cada produto, tá bom? Então, fechei aqui o parênteses, fechei o meu SumX, então eu tenho o custo desenhado aqui. Agora, repare que se ao invés do faturamento eu retornar o custo, tá? Eu posso retornar qualquer variável, o valor da minha medida vai ser totalmente diferente. Então, eu tenho um custo de 20 milhões. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho, né, do meu texto aqui para vocês conseguirem ver melhor. Tá? Então, eu tenho um custo de 20 milhões. Claro que ainda não é a margem de lucro. Para a gente ter a margem de lucro, eu precisaria dividir um pelo outro. Concorda? E aí eu vou criar uma nova função chamada result, que é o que eu sempre utilizo, e vou utilizar a divisão de uma pelo outro. Eu vou utilizar o divide, e aqui é uma dica muito interessante porque você precisa prestar atenção nisso. Não basta só eu colocar 1 menos essa divisão de custo pelo faturamento. Porque se em algum momento eu não tiver nem o custo, nem o faturamento, o resultado vai dar 100% e vai ficar uma coisa errada. O que a gente precisa fazer aqui é colocar toda a expressão dentro do divide. Então, eu vou botar meu faturamento menos o meu custo. Menos o meu custo, na minha variável custo, tá? E vou dividir pelo meu faturamento, tá? Prontinho. Ao invés de retornar aqui, vou colocar retornar result e vou dar um Enter. Repare que eu estou utilizando várias funções DAX, várias expressões, e agora sim é um percentual, e eu já consigo saber qual é a minha margem de lucro. A margem de lucro dessa empresa é 32%. Tá. Vamos lá, entender o que eu fiz. Eu criei uma variável chamada faturamento, uma variável chamada custos e uma variável chamada resultado, que é a expressão matemática que a gente poderia utilizar. Lourenço, por que eu não posso colocar isso tudo dentro de uma expressão única, né? Como ficaria tudo isso dentro de uma expressão única? Poderia fazer, não tem problema, mas faria sentido fazer isso? O seu código teria uma leitura clara para você conseguir debugá-lo, para você conseguir passo a passo entendendo se as respostas estão corretas? Quando você usa variáveis dessa forma, com o intuito de organizar o código, você consegue, como eu falei, botar passo a passo aqui, primeiro o faturamento, depois dos custos, depois de fato o resultado, para você entender se está fazendo sentido o valor retornado. Então esse é um dos benefícios e essa é uma das funções, né, principais do uso de variáveis dentro do Power BI, a organização do seu código. Agora, como que ficaria esse código sem o uso de variáveis, né? O que a gente precisaria de fazer ao invés de utilizar o uso de variáveis e utilizasse o fluxo de uma linguagem DAX natural? Tá? Eu já tenho essa outra medida aqui, que é justamente esse código. Repare que eu precisaria repetir uma expressão duas vezes. Olha só, esse aqui seria o meu faturamento, menos a expressão do meu custo, e aí depois do divide eu teria de novo a expressão do faturamento, sendo que com a variáveis eu só chamo essa variáveis. Mas se por algum motivo você não quiser utilizar variáveis neste caso, né, que é um caso onde só serve para organização de código, é um caso mais simples, vamos falar de um caso mais complexo no nosso próximo vídeo, mas você poderia utilizar, né, esse código extenso, não teria problema. A única dica que eu te daria era para identar o código. Tá? E eu costumo utilizar um site chamado Dax Formatter. E esse site é um site gratuito, é free. Então basta você vir aqui, copiar o seu código, levar para o site Dax Formatter, esse site aqui, vou colocar na descrição aqui do vídeo, copiar o código e formatar.
Neste caso ele vai deixar de uma forma simplificada, mas repare que ele quebra linhas, justamente para facilitar a leitura do código. Seu código pode ser simples ou complexo, quanto mais extenso ele é, o DAX Format ele ajuda a quebrar o código. Vou deixar o link aqui embaixo, é bem simples, neste caso ele só deu 3 quebras aqui, tá? Mas é mais fácil para você entender o que está acontecendo. Ó, repare que você tem um divide aqui, o parêntese dele aberto aqui, aqui fecha o parêntese do divide, e aí você tem o summax da expressão 1 menos a expressão 2 e você tem o divisor aqui do divide. Então você poderia copiar para cá, tá? E vir aqui e colar. Seu código estaria um pouco melhor, tá? Com expressões mais complexas e mais longas, digamos assim, você consegue utilizar bastante esse software. Com o passar do tempo, você vai ver que com Shift Enter, com o uso ali do teclado, é muito mais fácil, você já vai construindo sua expressão DAX, montando toda a indentação da sua expressão. Bom, era isso no vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida ou algum comentário, não deixe de deixar na nossa descrição. O próximo vídeo falaremos sobre o uso de variáveis como constantes. A complexidade é um pouco maior, por isso eu resolvi quebrar esse vídeo em 2 para que você consiga praticar o que falamos aqui e ir absorvendo com o passar do tempo. Então, fique à vontade para deixar seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, que toda semana traremos um vídeo novo sobre Power BI, Business, análise de dados e diversos outros assuntos. Nos vemos nos próximos vídeos.